eu entendo, né, nós travamos aqui muitos debates ideológicos na casa, para quem nos acompanha. Eu entendo a única razão que se explica a ausência do deputado Marcelo Freixo e do nobre colega de Câmara, vereador Tarcísio Mota, é porque eles não aceitam o contraditório. Eles não aceitam ouvir a verdade. Eles se acham detentores do monopólio da verdade. Isso não existe. Nem eu, nem eles, nem ninguém tem o monopólio da verdade. A verdade você constrói com debate, com ideias, com vivências diferentes. Mas a esquerda só se faz presente em ambientes que eles controlam. Se aqui fosse uma plateia... Se aqui fosse uma plateia de estudantes de humanas, da UF, da UFRJ, todo mundo com camisa de Lula livre, Che Guevara, com certeza eles estariam aqui pousando de arautos da verdade, de dominadores da matéria, que não dominam a matéria de segurança pública, ignoram a matéria de segurança pública e atuam de forma completamente ideológica, completamente parcial. Eu não diria nem 100% ideológico, porque quando você faz uma defesa ideológica é porque você acredita em algo. Quando nós evidenciamos, como eu evidenciei essa semana aqui na Câmara, a relação, matéria da Record, a relação entre o Partido dos Trabalhadores, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, nos faz questionar se a defesa é só ideológica mesmo. Porque a matéria evidenciou que R$1.700.000 foram pagos pelo PCC a 2 advogados do PT, com apoio, com anuência da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para fins de defesa do primeiro comando da capital na Corte Interamericana de Direitos Humanos. R$1.700.000. Isso é uma investigação da Polícia Federal que foi evidenciada. Some-se a isso um instituto, vou repetir a denúncia que eu fiz aqui essa semana, chamado Anjos da Liberdade, que é um instituto que serve às facções na defesa, no pleito do que as facções pretendem, visita íntima, não isolamento em presídios federais. Essa ONG também recebeu 700 mil. E é presidida por uma advogada, salvo engano, Patrícia, não me recordo o nome dela, mas saiu na revista Marie Claire como a advogada do narcotráfico. Veja bem, não são palavras minhas, isso está na mídia. Então, quando a esquerda vem aqui criticar a política de acolhimento social que o prefeito Crivella implementou, de retirada dos usuários de crack da rua, quando a esquerda vem aqui combater os criadores de cães de raça. Cães que estão apreendendo toneladas de drogas. Quando a esquerda vem aqui dizer que a guarda municipal não pode estar armada, que a polícia é fascista, racista, taxista, desenhista, que a polícia está matando negros e pobres, quando faz isso, o meu questionamento é, presidente, isso é ideológico ou tem interesse? Como? É uma afronta à sociedade e ao Estado democrático de direito, porque a nossa lei é clara. Se você se associa a alguém ou se você contribui para um crime, artigo 14 do CP, você está incidindo nas penas desse crime. Aquele que contribui para incide nas penas ao crime combinadas. Ponto. Se você defende facção, se você indiretamente protege o traficante, o assaltante, o sequestrador, o estuprador, pasmem, essa gente que eu citei tem um projeto, não sei se foi arquivo, mas está na Câmara dos Deputados, onde o pedófilo seria descriminalizado. Ele passaria a ser tratado no SUS, você com problema de saúde lá na fila para ter uma cirurgia, o pedófilo ia passar na tua frente, porque ele é um doente, um coitadinho, e a conduta dele sendo descriminalizada, ele não é mais preso. Então, iniciando a nossa fala, eu quero chamar a atenção para isso. Quem são aqueles que estão contra as forças de segurança?
Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal. Quem são? Por que essas pessoas pregam e são contra as guardas armadas? Eu tenho 19 anos, faço 20 anos de Polícia Militar em fevereiro do ano que vem. Eu garanto, a instituição Polícia Militar não tem restrições a ter uma co-irmã nos auxiliando na segurança pública. Não há esse tipo de pensamento. A vaidade, a soberba, ela é individual. Eu não posso responder por pessoas. O pensamento institucional, eu garanto que não é esse. A tropa, nossos eleitores, que na última eleição de deputado nos deram 15.574 votos, da tropa, de policiais, não foi um voto aberto, a gente não buscou esse voto na sociedade, porque a gente não tinha estrutura financeira para isso, esse voto veio da tropa. A tropa é unânime. O policial militar, ele não quer saber se é o guarda municipal, se é o policial civil, se é as Forças Armadas, ele quer ver o vagabundo arrebentado. É isso que a gente quer. Caixão e vela preta. Ponto. Por quê? Nós não podemos continuar enterrando pais de família. Esse é o ponto-chave. E aí, vereador Jones Moura, quando a gente entra nesse debate da Guarda Municipal Armada, eu fui buscar dados, fui pesquisar alguns dados. De 2002 a 2012, as guardas municipais que se armaram, que foram treinadas e equipadas para combater o crime, conseguiram uma redução de homicídios, que é o pior crime que a gente pode elencar, o homicídio. O roubo, o furto, né? Qualquer outro crime você continua vivo. Quando você morre, o homicídio ele não tem volta. Aquela lesão é na família, é nos parentes, é no amigo. Então eu entendo que é o crime que tem que ser perseguido, é o crime que a gente tem que reduzir mais, para depois a gente passar para o crime do patrimônio, que também é importante. Mas primeiro, o primeiro índice que a gente tem que combater é o índice de homicídio. Você tem duas formas de combater, de fazer a redução no índice de homicídio: persecução criminal, investigação, elucidação, que hoje no Brasil é ridículo o número, é baixo demais. Nós não chegamos a 10% de elucidação. Ou seja, se eu tenho 100 mortes, eu tenho 90 homicidas na rua. Os outros 10%, e olha que eu estou sendo benéfico, majorando, estou fazendo aqui para não apresentar uma estatística mais feia. Os outros que são identificados, eles já contam com os flagrantes, que é a vítima, está aqui a vítima, está o autor. Considerando os flagrantes, nós não chegamos a 10%. Isso significa dizer, traduzindo isso, nós temos um país com 64 mil homicídios, ou no mínimo 64 mil homicidas, que estão à solta todos os anos. O que nos leva a outro debate. O Brasil prende pouco. A cadeia está cheia. Problema. Como diz o presidente, é só não matar, não estuprar que não vai parar lá. O que nós não podemos aceitar é a sociedade refém. É você trabalhar pra caramba, pagar altas cargas tributárias, comprar seu carro suado e tomar uma revolvada de um moleque de 15 anos, um vagabundo de 15 anos. Você perder seu carro, ter sua mulher violentada, tomar um tapa na cara, não sair, não ir para sua igreja, não ir tomar seu chopp, porque você está refém do crime. Essa é a realidade. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, você circula de madrugada, é uma cidade fantasma. As pessoas não se sentem seguras. As polícias militares estão assoberbadas, estão sufocadas. Nós tivemos um governo cleptocrata que roubou tudo que podia e o que não podia. O serviço público ele está definhando. Nós precisamos recuperar os equipamentos, a autoestima das forças de segurança, o efetivo. Nós perdemos em média 1.500 homens por ano, entre feridos, mortos, mutilados e afastamentos psiquiátricos. Porque essa guerra também, ela adoece o homem, ela adoece o combatente. Você tem um combatente ali, você está vendo um soldado, um ciborgue, entre aspas, mas ele é um ser humano. Eu tenho, nosso gabinete montou um trabalho, o Núcleo de Direitos Humanos, e a gente já atendeu mais de 160 agentes da segurança pública, policiais civis, militares, guardas municipais, que
sofrem, a maioria hoje sofre de estresse pós-traumático. Os americanos tratam isso com seriedade, tanto é que os tribunais lá são voltados... Presidente, eu vou pedir mais 2 minutos, por favor, data máxima vênia, é porque a gente gosta da matéria. Então, os tribunais americanos tratam isso com seriedade. No Brasil não se trata isso. Você dá uma arma na mão do agente, joga ele no confronto e não dá um suporte. É uma preocupação que eu já dividi com o vereador Jones Moura. Lembra, vereador? Nós não podemos, nós vamos lutar para armar a guarda sim, mas tem que ter um suporte jurídico. E aí, como já foi falado, tem que ter coragem. O prefeito tem que ter coragem. Além de armar, ele tem que dar uma estrutura de suporte. Não só uma estrutura correcional para fiscalizar os erros, mas também uma estrutura que dê suporte ao ser humano. Porque armou a guarda, nós vamos entrar na guerra. E a guerra é cruel. As lesões são de altíssimo impacto. São projéteis de arma de fogo que fraturam ossos fortes como o fêmur. Um tiro de 9 milímetros quebra o seu fêmur. E aí a recuperação pode levar meses, anos ou talvez nunca acontecer. Na minha equipe, que trabalha com o nosso gabinete, nós temos um combatente que tem a perna reduzida por um tiro. Essas lesões, a dor, o cara toma 6, 7 remédios por dia para suportar a dor. Essas lesões são graves. Então, temos que armar, mas temos que equipar e mais do que tudo, temos que dar força política. Atirou num guarda, agrediu um guarda, tem que ser uma caçada humana. É isso que eu defendo a polícia militar. Não pode ter lugar seguro para o vagabundo que atira em policial. O marginal não pode se homiziar no Complexo da Penha, do Alemão. Não pode. Tem que arrancar ele debaixo da cama, com chute e tapa na cara, porque é assim que se trata com o vagabundo. Ele não pode achar que ele vai matar um agente da lei e vai passar batido. Então é uma preocupação que eu tenho e já dividi com o vereador Jones Moura. Vamos partir para armar, mas vamos dar estrutura e queremos posição política de cabra macho. Não pode ser político frouxo. Acabou a época de político frouxo. A própria Bíblia condena isso, nem morno, nem frio. O cara é meio termo. Eu tive com o prefeito e falei isso para o prefeito. Nada do que eu falo aqui está sendo falado porque não tem um contraditório. Nós falamos na frente. Então vou falar só dos dados para fechar aqui o nosso raciocínio. Redução de homicídios nas cidades que adotaram a Guarda Armada, 44%. Sensacional. São Paulo, 63%. Vidas humanas de pessoas de bem sendo preservadas. Estados Unidos da América do Norte, os estados mais armados, têm índice de homicídio de 1,5 para 100 mil habitantes. O melhor índice no Brasil hoje é de 20 para 100 mil. Olha o nível de avanço deles. Lá, um jovem pode ter uma arma de fogo, um jovem de 16 anos. É outra falácia. Não são armas que matam. O que matam são pessoas e são legislações frouxas e partidos aliados a facções, servindo ao crime organizado. Um último dado. A Guarda Municipal tem quase 6 mil prisões aferidas nos últimos anos. Se essa mesma guarda, esses mesmos agentes estivessem treinados, equipados, armados e com políticos de liderança que possam chancelar o trabalho deles. Não é o político que vai correr para debaixo da cama na primeira bala perdida, que muitas das vezes é disparada pelo marginal intencionalmente para desmoralizar a polícia, porque eles não têm compromisso com a vida. Então, se nós tivermos isso, treinamento, aliado a políticos sérios, fortes, nós podemos sonhar com uma polícia municipal, que por mim esse nome Guarda Municipal pode ser mudado, Polícia Municipal, né? Só não pode ser confundido com PM, né? Mas até pode, porque aí vai dividir as acusações, porque a PM apanha pra caramba. Então nós podemos ter sim uma PM, uma polícia municipalizada, colaborando com a polícia militar, em parceria, atuando junto, e aí sim, o cenário vai ficar feio para a bandidagem. Um abraço a todos, obrigado, força e honra.